vai definir qual é a prioridade de cada ano desse planejamento. E também em discussão, hoje está o projeto de lei número 140 de 2014. Esse projeto já fala sobre o orçamento do município para 2015, ou seja, uma estimativa de tudo aquilo que vai ser arrecadado, né, por meio de tributos, impostos e gasto em cada setor do município, como na saúde, na educação, na assistência social, no Instituto de Previdência e em outros setores. Esses 3 projetos estão tramitando aqui na casa e vão ser discutidos daqui a pouco com a população. Lembrando que esse tipo de audiência pública, ela acontece em cumprimento à Lei Complementar Federal número 101 de 2000, essa lei que é conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e de acordo com ela, todas as modificações que são feitas no PPA, na LDO e também no orçamento do município, elas devem ser amplamente divulgadas e discutidas com a população por meio de audiências públicas. Mas por que por meio da audiência pública? Porque durante as audiências públicas, você, cidadão, tem a oportunidade de comparecer aqui na Câmara para poder opinar, fazer perguntas e também esclarecer dúvidas. É muito importante a sua participação aqui na Câmara Municipal. Se você quiser saber os detalhes de cada um desses projetos que eu citei para você, vou pedir aí para a Márcia colocar mais uma vez na tela para você, projetos de lei número 138, 139 e 140 de 2014. Se você quiser acompanhar os detalhes de cada um deles, é só você acessar o site da Câmara, www.câmarabarretos.sp.gov.br. É a TV Câmara Barretos, a serviço do cidadão.
Boa noite, senhoras e senhores, presente nesta galeria, aos munícipes que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet. Boa noite, vereadores, vereadoras aqui presentes, servidores da casa. Eu dou início, determino a abertura dessa presente audiência pública, para que possamos deliberar com relação, discutir as receitas do município para o exercício 2015. Solicito ao segundo secretário, vereador Carlão, que proceda à leitura do edital. Edital 764, audiência pública. Leandro Aparecido Anastácio, presidente da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições, considerando que tramita nesta Câmara Municipal o projeto de lei número 140/2014, de autoria do senhor prefeito municipal, que estima a receita e fixa as despesas do município de Barretos para o exercício 2015, considerando que tramitam também concomitantemente o projeto de lei 138/2014, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera os anexos 1, 2, 3 e 4 da lei número 4.839, de 4 de julho de 2013, com alterações subsequentes e da outras providências, altera o PPA, e o projeto de lei número 139/14, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera os anexos 5 e 6 e demonstrativos fiscais 1 e 3 da Lei 4.979, de 30 de junho de 2014, e da outras providências. Considerando que, desta forma, por força da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a tramitação dessas matérias, que alteram a LDO e o PPA, devem obedecer ao mesmo rito dos projetos originais, relativamente à ampla divulgação e discussão com a sociedade. Considerando que a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no capítulo 9, da Transparência, Controle e Fiscalização, seção 1, da Transparência da Gestão Fiscal, dispõe verbes. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Faz saber que, em cumprimento ao supratranscrito dispositivo legal, ficam os senhores vereadores convocados para a audiência pública a realizar-se no dia 28 de outubro de 2014, terça-feira, às 18 horas, na sede desta Câmara Municipal, para discutir as autoridades e a sociedade barretense aos projetos de lei em questão. Registre-se, cumpre-se, afixando-se no local público de costume e distribuindo-se cópia aos senhores vereadores. Dado e passado do gabinete da presidência dessa Câmara Municipal de Barretos, aos 20 de outubro de 2014, eu, secretário, fiz e presente edital e subscrevi e assino. Leandro Aparecido Anastácio, presidente. Registre-se, publicando na secretaria dessa casa, na Câmara Municipal de Barretos, em data supra. Senhor Luiz Humberto Campos Sarto, primeiro secretário. Lido, senhor presidente. Quero aqui deixar registrada a presença do Miltinho, do Gaspar, eles que são servidores do município, que estão aqui também para auxiliar nessa audiência, participar, caso venha ter qualquer dúvida dos vereadores presentes ou dos munícipes. Eu quero passar a palavra, então, ao Adilson, nosso consultor, para que faça a explanação de tudo aquilo que será discutido na noite de hoje. Obrigado, Adilson. Ok, boa noite. Bem, o objetivo hoje é de nós falarmos um pouco do processo de planejamento que está vigente no município de 2014 a 2017. Né? Nós sabemos que o que é o processo de planejamento? É que nós não estamos falando de planejamento urbano, nós estamos falando de planejamento orçamentário. Né? Então, tudo aquilo que tramita dentro
de uma administração pública em termos de receitas e de despesas públicas têm que ser previamente planejadas, né? E quais são esses processos de planejamento? É o plano plurianual, que é um plano, é o maior plano orçamentário que existe na administração pública, que ele vale por um período de 4 anos. Aí nós temos as diretrizes orçamentárias, que é um plano de 12 meses, também um plano anual, né? E temos a lei orçamentária anual, que é aquela peça que detalha os orçamentos, ele diz exatamente de onde serão arrecadados, né, as receitas, de onde virão as receitas e qual a destinação final para cada recurso que entrar nos cofres públicos. Então, nós temos essas 4 peças. Nós estamos falando, hoje o objetivo aqui é falar do orçamento, do processo, do que está planejado para o exercício de 2015. Então, nós já temos o nosso PPA, como eu disse, o PPA que está vigente hoje, ele foi aprovado em 2013, ele tem uma validade para 2014 a 2017, onde são uma visão macro do planejamento municipal. No segundo plano ali, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela faz um filtro no planejamento macro e diz o que é que vai ser planejado em determinado exercício. Como dentro do PPA eu tenho um planejamento para 4 anos, um planejamento macro, as diretrizes orçamentárias volta-se para o PPA e pinça lá dentro aquilo que eu vou fazer em determinado exercício. Então, a LDO para 2015, ela foi enviada para cá, aqui para o Legislativo pelo Executivo em abril. Essa LDO já passou por essa casa, ela já está aprovada, né? E nesse momento o que tramita aqui é o projeto de lei do orçamento, que é um projeto mais detalhado, que ele diz então de onde vem e como é que serão aplicados os recursos. E é isso que nós vamos demonstrar hoje nessa audiência, né? Para que a gente possa estar discutindo um pouco essa questão, ok? Isso aqui é só para ilustrar um pouco mais ainda o processo de planejamento. Então nós temos aqui o PPA 2014-2017. Desse plano plurianual, nós vamos extrair 4 diretrizes orçamentárias e 4 leis orçamentárias anuais, né? Então, quando eu faço já o meu plano plurianual, eu já tenho que dizer qual é o valor, apesar do plano plurianual ser uma meta global de planejamento, eu tenho que dizer lá dentro qual o valor que eu estimo arrecadar para cada ano do plano plurianual. Então, o plano plurianual, para 2014 e 2017, nós fizemos lá em 2013. Então, nós planejamos com os valores, com os custos que nós tínhamos naquele momento. Então, a cada diretrizes orçamentárias e cada lei orçamentária, eu tenho que fazer uma reavaliação daquilo e verificar se eu tenho que reprogramar aquilo que estava inicialmente programado no orçamento. Por isso que a audiência hoje, ela é de lei orçamentária de 2015 e atualização dos anexos da LDO e do PPA, porque quando eu faço a minha LOA, provavelmente tem que rever alguns valores, tanto de arrecadação como de gasto, né? Eu tenho que atualizar esses valores, ok? Uma visualização do processo orçamentário, que ele é um fluxo, ele é um processo contínuo, onde nós temos elaboração das propostas orçamentárias, do processo de planejamento como um todo. Existe a discussão, votação e aprovação da lei orçamentária, que aqui cabe o papel do Poder Legislativo, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui, uma discussão dessas peças de planejamento. Uma vez aprovada, ela volta para o Executivo para ser executada, então ela vai se arrecadar, vão se efetivar gastos, e em cima daquilo que se arrecadou, do que gastou, ele vai gerar uma informação histórica para que eu possa elaborar um próximo processo, né, a próxima LOA, o próximo PPA, e assim esse círculo vai girando, ok? Aqui, quando a gente fala hoje em peças de planejamento, a gente fala da administração direta, da prefeitura, da Câmara e das autarquias que existem no município. Então, antes, há muito tempo atrás, se aprovava o orçamento das autarquias por um simples decreto municipal. Hoje, as peças de planejamento das administrações indiretas também têm que vir para o Poder Legislativo, tem que integrar a lei orçamentária anual geral do município. Bom, ali nós temos um gráfico, então, de como ficou as peças de planejamento, a lei orçamentária que está para aprovação aqui no Legislativo e como ficou os anexos de atualização. Então,
veja só, qual que é a peça orçamentária para 2014? O orçamento de 2014 ele é da ordem de 368 milhões e 700. Isso é o que se espera arrecadar no orçamento corrente, né? Para 2015, a peça que foi elaborada pelo Poder Executivo e encaminhada aqui para o Legislativo para apreciação, para 2015, ela é da ordem de 408 milhões 367. Então, houve um aumento, de uma forma geral, aí, de 10,76%. Nós estamos falando ainda somente de orçamento, né? Do orçamento previsto para 2014, da evolução para 2015, de 10,76%. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma previsão de receita tributária de 66 milhões e 4, de receitas de contribuições de 32 milhões 271. Então, tributária é aquela receita arrecadada dentro do município. Receita de contribuições é receita principalmente do Instituto de Previdência. Receita patrimonial é um rendimento de aplicações financeiras, a maioria deles gerado pelo capital da Previdência. Receita de serviços, aqui é uma receita do serviço de água, do SAE. Transferências correntes, 237 milhões 337. Aqui transferências correntes, o FPM, o ICMS, o IPVA, o Fundeb, está todo classificado dentro desse grupo de contas. Aqui tem uma devolução que nós iremos fazer ao Fundeb, né, dos 20% dos valores retidos. Aqui nós temos um grupo de outras receitas correntes, 61 milhões 714, aqui onde nós temos receita da dívida ativa, aqui nós temos aquela receita do fundo, da contribuição das empresas para o Fundo Municipal do Idoso, que a gente entrega para o hospital depois, então nós contabilizamos aqui nesse grupo de 61 milhões, e temos uma expectativa de ingresso de alienação de bens de 368 mil, alienação é quando a gente vende um imóvel ou vende veículos, aqueles leilões de veículos, sucata, ele entra aqui para a gente como alienação de bens. E temos uma expectativa de ingresso de receita de governo federal e estadual para a execução de obras de 4 milhões e 700. Então, e nós temos então uma expectativa de receita para 2015 de 408 milhões e 367. Agora, como é que foi feito isso, né? Lá no Executivo não tem um departamento especializado em planejamento orçamentário. Esse orçamento ele foi elaborado lá, ele foi coordenado pelo Miltinho, lá da Secretaria de Fazenda, onde lá no Executivo também se fez algumas audiências públicas, falou-se com os secretários, você tem os dados históricos do que foi arrecadado em exercícios anteriores, onde nós chegamos nessa meta de arrecadação. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós temos uma estimativa de arrecadar 408 milhões para o exercício de 2015. Agora, essa meta vai ser efetivada para mais ou para menos? Então, nós fizemos esse orçamento, na verdade, olhando para trás, no histórico que nós temos, né? E aguardamos receber esse valor, porque esse valor é o mesmo que nós temos como despesa fixada. Quer dizer, se nós arrecadarmos os 408 milhões, ele vai dar equilíbrio com aquilo que está fixado também na despesa. Receita de serviços, né, Milton? É isso, né? Ele entra aqui em outras receitas correntes, junto com 61 milhões e 714 ali. Então, em 2015, essas receitas vai triplicar nas receitas. Não, entendi. Mas as receitas das multas estão ali também. São dentro dos 61 milhões e 700 E está no orçamento certinho, discriminando isso aí para a gente ter... somente esses dois, multas ou tem mais coisa? Muita coisa. Não, então, ali dentro dos 60 milhões tem a transferência das instituições, das empresas para as instituições, tem receita de dívida ativa, e tem multas de trânsito, tem outras receitas diversas ali que fecham os 61 milhões e 714. Mas está nas outras receitas. Outras receitas, exatamente. Não na transferência. Aí eu tenho uma informação aqui que, apesar de não estar nos gráficos, que é uma informação interessante que eu gostaria de passar oralmente aqui. São os valores que efetivamente foram arrecadados no exercício de 2011 e de 2012. Então,
Em 2011, o município arrecadou 265.551.000. No exercício de 2012, nós arrecadamos 306.184.000. Então, a evolução da receita de 2011 para 2012 ele foi de uma média de 15%, com o orçamento que a receita aumenta, né, de um ano. De 2012, 306.184.000. E 2011, 265.551.000. Isso deu um aumento aí de um ano para o outro de 2011 para 2011 e 2012. Né? Adilson. Sim. 2014 ainda é previsão, esses 368. Ainda é previsão, exatamente. Não, tá ali. Essa transferência de capital de 18 milhões, é tudo verba repassada do governo federal e estadual? Sim, essa é a previsão. É a previsão de ingresso de 18 milhões. Para o orçamento de 2015, com relação às transferências de capital, me parece que o Executivo teve uma outra postura. Ao invés de estimar que receberia 5, 10, 15 milhões de convênios, ele preferiu, no momento que o recurso ingressa, ele pede o crédito especial, pede o crédito suplementar aqui. Porque senão você fica com um valor lá de 18 milhões, pode ser que o convênio dê uma emperrada, uma medição não seja liberada, e esse dinheiro não entra, e a gente fica com uma previsão, de repente, que nem não chegue. Então, para 2015... Desde a LDO, se preferiu trabalhar com uma previsão mais, não é mais real, mas daquilo que somente tinha certeza que viria. E qualquer dinheiro novo que vier, vem na forma de um projeto de lei para cá. Adilson, só para deixar claro até, aí seria a questão, por exemplo, do córrego da captação da água do Córrego das Pedras, que o dinheiro não veio e está usando a dotação agora. Isso, exatamente. Seria esse mesmo caso. Exatamente. Porque, na verdade, quando nós temos esses 408 milhões aqui, na verdade, assim, vocês, né, pelo que está acontecendo em 2014, o que está no projeto de lei de 2015, a Câmara autoriza o Executivo a fazer uma movimentação por decreto, lá um percentual, e dentro daquele então, esse decreto, o que acontece? Havia uma previsão lá de um recurso de 18 milhões. Se vê que ele está previsto aqui e não veio, mas, no entanto, eu estou precisando no material de consumo, no outro serviço, ele faz essa rodada de recurso, né? Ou faz por decreto, até o limite que está autorizado na lei orçamentária, ou então ele faz por projeto de lei, que são esses projetos que vêm aqui para a Câmara para serem analisados e votados. Ok? Já foi arrecadado em 2014 ou não? Não tenho. Você trouxe, Milton Balancete? Janeiro a setembro foi arrecadado 237.540 mil. 237.540. Só da prefeitura, tá? Bem, o que eu gostaria de registrar, no momento que nós elaborarmos as diretrizes orçamentárias de 2013, de 2016 e 2017, iremos também rever os valores que estão afixados aqui, ok? Podemos avançar, então. Bom, pessoal, essa aqui é a estrutura esse primeiro quadro, nós temos a estrutura de primeiro escalão da administração direta da Prefeitura Municipal e Corpo Legislativo, né, da Câmara. Então, nós temos aqui os valores que foram determinados para cada secretaria. Então, nós temos aqui, apesar de não ser uma secretaria, mas foi mencionado aqui o Legislativo com 1.685.000, mais 8.382.000. Aí nós temos lá o Gabinete do Prefeito e Dependências, 1.620.000, Finanças, 38.805.000, Obras e Serviços Urbanos, 36.891.000, Educação, 88.793.000, Saúde, 69.102.000, Desenvolvimento Econômico, 1.720.000, Assistência Social e Desenvolvimento Urbano, 2.625.000, Agricultura e Meio Ambiente, 2.990.000, Procuradoria-Geral do Município, 4.650.000,
Cultura, 3.260.000. Governo e Gestão Estratégica, 3.237.000. Administração, 16.100.000. Ordem Pública, 6.900.000. Planejamento e Desenvolvimento Físico e Territorial, 1.770.000. Turismo, 2.630.000. Fundo Municipal de Assistência Social, 15.689.000. Esporte e Lazer, são 3 secretarias novas, né, criadas a partir de 2015. Então, Esporte e Lazer, 5.901.000. Direitos da Criança e Adolescente, 5.316.000. E Fundo Municipal do Idoso, de 22 milhões. Então, o orçamento da administração direta, né, que é aquele orçamento que vai ser utilizado pela Prefeitura e pelo Poder Legislativo, distribuídos aqui pelo primeiro escalão aí da administração municipal. A respeito da taxa dos bombeiros, né? E foi falado aqui que existe um orçamento previsto para ser repassado. Onde estaria aí? Onde que seria? Ele está no gabinete do prefeito de dependência, o FEBOM. Ele tem uma ação específica. Vamos verificar qual que é o valor dessa... Porque o bombeiro ele é um fundo municipal que ele tem algumas receitas que já estão vinculadas, né? Então, na verdade, o valor, ele é um valor, o mesmo valor que está previsto para arrecadar dessa taxa é o valor que ele fecha na despesa também. Ele é um mini orçamento dentro do orçamento geral. Aí liberou. Dentro do FEBOM, o que está previsto para o orçamento de 2015 é obras e equipamentos para o FEBOM, R$ 85 mil. O que seria? Obras e os equipamentos lá dentro. E, na manutenção do FEBOM, R$ 136 mil. Fora a manutenção da seção de combate a incêndio também, que tem mais 325 mil de custeio, certo? E mais 70 mil de obras e equipamentos também lá do incêndio específico. Vai dar mais 500 e poucos mil, né? Total geral tudo, né? Isso. Por ano. Seria o mesmo, está no valor do ano passado, de 2014. Desculpa, desse ano. Aumentou só o índice de inflação mesmo, porque a gente está prevendo que realmente... Manteve o mesmo orçamento de 2014 para 2015 no FEBOM. E aumentou em cima só do índice de reajuste. Só o índice mesmo. Acho que dá de 5%, 6%. Torcer para ele repassar, né? Vamos torcer. Os recursos orçamentários estão vinculados, né? Podemos avançar o próximo slide, pessoal? Aqui nós temos um orçamento do Instituto de Previdência, né, de 38 milhões e 500, uma diferença que tem aqui 38, diferença não, o valor do Instituto de Previdência, 38.300 aqui para o ano de 2015, do Instituto de Previdência, e do Serviço de Água e Esgoto de 30 milhões. Então, a administração indireta, né, que é o Instituto e o SAI, totaliza 68 milhões e 300, que somando lá com o slide anterior da administração direta, nós chegamos no total aqui de 408 milhões 367. Okay? Essas autarquias, elas têm equivalência ali dos seus orçamentos. Ali por uma visão de áreas estratégicas, né, de funções de governo, que a gente chama, que essas funções de governo elas são padronizadas ali pelo governo federal. Então, quais são as áreas que destinam maior valores ao orçamento, né? Então, nós temos a área de educação. Então, aqui na educação, entre educação infantil, fundamental,
jovens e adultos, ensino superior, todos os agrupamentos de educação totalizam um orçamento de 88.793.000, que dá, com relação ao orçamento total, né, dá uma margem de 21,74. Por que aqui está 21,74 se eu tenho que deixar 25% da receita na educação? É que aqui eu estou comparando o total da educação com o meu orçamento geral, né? E para fins de aplicação da educação, lá do artigo 212 da Constituição, são apenas algumas receitas, são questões diferentes aqui. Não, aqui está o Fundeb também. Eu estou aqui pegando quanto do orçamento total dos 408 milhões lá está destinado à educação como um todo, né, incluindo o Fundeb. 88 milhões. Já está o Fundeb, que representa ali 21% do orçamento geral do município, né? Administração, nós temos aqui 75.758. Só para, acho que até para deixar mais claro ali na educação, a hora que fala em 21, é que a conta, aí os 21 incluindo Câmara, Instituto e SAI. Do orçamento geral do município, Sim. exatamente. E lá, quando a gente aplica para a apuração dos 25%, nós pegamos só da prefeitura e algumas receitas ainda que estão definidas na Constituição, né? Para a administração, de uma forma geral, nós temos aqui 75.758.000, 18,55% do orçamento geral do município. Aqui na administração nós contabilizamos uma série de pagamentos, né, contratos, por isso que ele tem um valor elevado. Na saúde, 69.102.000, corresponde a 16,92%. Assistência social com 45 milhões. Previdência social com 37.300.000. Urbanismo, 26.924.000. Saneamento, 21.034.000. Setor de transporte, 13.927.000. E a função legislativa com 10.067.000. Então, essas são, para a gente ter uma ideia de para que áreas de governo que serão destinados o orçamento, né? Vamos para o próximo slide, complementa. As demais funções de governo, que são funções menores, né? Então, desporto e lazer com 8.500.000, cultura com 3.260.000, segurança pública 2.100.000, indústria 1.720.000, gestão ambiental 1.570.000, direitos da cidadania 1.070.000, encargos especiais 1 milhão, agricultura 400.000, habitação 245.000, reserva de contingência 210.000. E assim a gente fecha novamente o valor ali do orçamento. Adilson, na semana que vem nós teremos uma audiência pública relacionada à saúde. Eu queria fazer um contraste em relação ao que poderá ser investido em 2015 pelo orçamento. Se houve um aumento ou não, eu não tenho aqui de cabeça do 2014. E porque nós estamos questionando a saúde e temos a UPA, algumas coisas bem relevantes para ser ponderado e nós precisamos dar uma libada. Nós temos, mais adiante, nós temos um slide que trata dos valores constitucionais para a saúde, o quanto ficou de recurso próprio para vinculação, a gente pode ver esses valores mais à frente, então, ok? Agora, as ações de saúde, o orçamento, se você quiser saber alguma ação específica, o meu time pode fazer uma leitura detalhada e passar para a gente aí sobre saúde, né? Bom, outro foco de enquadramento de despesas que nós vamos ter no orçamento, previsto para o orçamento de 2015 é que, do total geral, 349 milhões, 84,76% serão gastos com despesas correntes. O que é isso? Serão gastos com serviços que já estão implementados no orçamento, que já é com contratos, com compromissos já assumidos, né? Então, como que serão esses gastos? Com pessoal em encargos sociais, nós teremos um gasto de 174.869.000. Esse é o valor do orçamento que será destinado para pagamento de folha e encargos sociais. Nós teremos outros 1.601.000 que serão destinados ao pagamento de juros e encargos da dívidas. Então, o município lá, a prefeitura tem algumas dívidas junto ao Instituto de Previdência, CPFL e assim por diante. Então, para juros e encargos, 1.601.000. Esse é o valor previsto.
Do orçamento, nós temos aqui que 37.952.000 serão transferidos a instituições privadas sem fins lucrativos. Tá? Então, são aquelas subvenções que serão feitas às entidades. Muitas subvenções foram feitas até por conta de emendas legislativas aqui na época da LDO, e outros, mais ou menos 20 milhões aqui, são aquelas recursos que são transferidos pelas empresas, né, são benefícios fiscais, que esse dinheiro vem para o município e a gente repassa para hospitais, para a entidade. Então, nós contabilizamos isso, é um dinheiro que o município repassa para entidades gastarem, que não é um gasto direto do município, mas que, no entanto, ele faz parte, ele tramita pelo nosso orçamento. É um valor razoável ali, né? 25.093, o município vai gastar como material de consumo, com produtos, né, que serão adquiridos para o custeio dos serviços existentes. Outros 95.290 serão gastos, né, a estimativa é de se gastar com contratos, contratação de pessoas físicas e jurídicas. Sentenças judiciais, 5.050, é aquilo que está destinado ao orçamento para pagamento de precatórios judiciais. E outros 6.267 para cobertura de déficit atuarial junto ao Instituto de Previdência. Aqueles procedimentos de custo de medicamento, da justiça, tudo aquilo que são despesa extra-orçamentária, entre aspas, entra nisso aí ou é outro departamento? Não, esse aqui, sentenças judiciais, é para nós pagarmos os precatórios mesmo. Então, refere só a precatório. Tribunal de Justiça, precatórios. Essas decisões que são preferidas no sentido do prefeito ter que complementar medicamento, caro, não caro, tudo isso? Esses procedimentos que o senhor está mencionando, quando for uma contratação de uma clínica para internação de uma pessoa, de um dependente químico, ele vai aqui em outro serviço de terceiro. Nós contratamos uma clínica, um hospital para internar, então ele vem como serviço de terceiro. Quando é para adquirir medicamento, nós contabilizamos ali no grupo de material de consumo. Então, a gente contrata direto um fornecedor, ou para entregar o medicamento, ou para uma clínica. Agora, os sentenças judiciais é realmente Tribunal de Justiça. Esse aporte atuarial ele é definido no cálculo atuarial que o regime próprio de Previdência faz. Então, todo ano, quando o Instituto faz o cálculo atuarial dele, ele diz assim, ó, a alíquota para 2015 é tanto por cento do patronal, tanto por cento do servidor. Ele define isso. E ele define um percentual, tem um segundo percentual que é para amortizar déficits passados. Então, é definido também dentro do cálculo atuarial um aporte para a cobertura de déficit. Então, hoje, o que a prefeitura paga? A prefeitura e as autarquias proporcionalmente pagam para o Instituto. O Instituto paga parte patronal, parte dos servidores, a prefeitura paga os parcelamentos que ela tem e ainda paga este aporte. Que o aporte seria para fechar a conta. Quer dizer, se a prefeitura pagar a parte patronal, a parte dos segurados e pagar os parcelamentos, ainda vai faltar uma faixinha para fechar o 0 a 0 a conta do Instituto. Essa diferença é o que no cálculo atuarial se chama de aporte. Aporte para cobertura de déficit. O próprio nome já diz isso aí. Este aporte aqui, o SAI também paga, eu creio que a Câmara paga proporcionalmente, o próprio Instituto paga. Cada um contribui com a sua parte do aporte para poder fechar essas contas. Okay? Que é um valor também bastante razoável, né? Se vocês verem só de aporte, já é 6.267.000, um valor bastante grande, né? E aqui nós temos um grupo chamado de outras despesas de custeio, que não é classificado aqui nos itens anteriores. Então, veja só, que só aqui, né, o custeio da máquina está envolvendo 85% daquilo que vai ser arrecadado. Né? E o restante, como é que é a estimativa, né, de gasto? Podemos avançar no próximo slide? Bom, então,
sobrou 15%, a gente imagina que vai gastar com investimento, né? Mas só como despesa de capital, nós temos aqui o que se pretende mesmo fazer de investimentos, então, com o restante dos 15% que sobra lá. 38.646 estão destinados como investimento. Lembra que lá no orçamento, na parte da receita, a gente tinha uma expectativa de 4 milhões e pouco para vir de receita de capital, né? Só que, na verdade, no orçamento já está fixado 38.646. Então, 38 menos os 4 que está lá, o executivo está dizendo para a gente que ele vai investir 34 milhões com recurso próprio. Mais ou menos é essa a mensagem que o orçamento está trazendo para a gente aqui. Aqui ele está dizendo que ele vai investir mais 2.408.000 com inversões financeiras. Essas inversões financeiras provavelmente são desapropriações, porque é quando você desapropria alguma coisa que já está pronta. E também que a estimativa aqui que vai se pagar de dívidas, né, 7.351.000 ao longo de 2015. Dívida com quem? Dívida com aquela dívida que já está devidamente contratada, registrada no balanço, lá, que os principais credores, né, é o Instituto de Previdência e acho que CPFL hoje, não é isso? São os dois principais credores da dívida fundada, né? E INSS, enfim. E nós temos uma reserva de contingência. Essa reserva de contingência ela é vinculada lá ao Instituto de Previdência, porque o Instituto de Previdência ele arrecada mais do que ele gasta. Então, essa diferença entre arrecadação e despesa do Instituto é contabilizada numa conta de reserva aqui, que nós chamamos tecnicamente de reserva de contingência, com 10.350.000 lá do Instituto. Então, essa que eu acabei de mostrar para vocês, é lógico que aqui nós estamos apresentando os agrupamentos de uma forma mais consolidada, né? Tecnicamente, no processo que está sendo aí para a discussão dos senhores ali, os valores estão mais abertos. Nós estamos mostrando aqui de uma forma mais enxuta para, né, se for necessário, de acordo com o questionamento, a gente abre esses valores. Uma outra informação, assim, receitas por fonte de recursos, né? Então, dos 408.367.000, o que vai ser gerido de livre movimentação, né? Que a autarquia, que o executivo vai poder investir onde ele quiser. É aquilo que nós chamamos de recurso do Tesouro. Então, 199.931.000. Então, isso é arrecadação de impostos, ISS, dívida ativa, FPM, ICMS. São receitas que nós consideramos lá como receitas próprias, né? 199.931.000. Outros, 51.861.000 serão advindos de transferências e convênios do Estado, né? Outros 28.921.000 serão recursos provenientes de fundos especiais. Então, nós temos aí o Fundo do Bombeiro, Fundo do Idoso, Fundo da Cultura. Tem uma série de fundos aí que foram legalmente criados por leis, e esses fundos eles têm as suas receitas. Na medida que eu mostro aqui que nós teremos 28.921.000 de receita de fundos, eu tenho receita e as despesas vinculadas aos mesmos fundos, uma série de fundos municipais que nós temos aí. Aí nós temos recursos das administrações indiretas, né, que é o SAI e o Instituto de Previdência, de 68.300.000, e transferências e recursos federais. Então, esses recursos federais são os recursos que vêm de Fundo Federal da Educação para o Fundo Municipal da Educação, Fundo Federal da Saúde para o Fundo Municipal da Saúde, uma ordem de 59.354.000. Ok? Mas aqui tem uma característica que alguns municípios, a receita própria ela representa menos com relação aos municípios. Aqui indica que o município tem uma boa receita própria, pois 48,96 é uma receita do Tesouro, né, uma receita que não tem vinculação. Bom, sim. Pois não. Essa receita de tesouro que foi, tá no slide anterior, né? Sim. 2015. Qual que é a diferença de 2014? Você tem ela aí? Você falou que nosso município então tem uma mobilidade maior, se você quis dizer, né? Tem
Nós não temos agrupados aqui, nós não temos esse tem, valor comparativo, nós não temos ele para... Mas é considerado. É considerável, porque ele... Pelos Volta outros municípios que você tem atuado, que, na verdade, tem considerado muitos municípios que percentual, né? eles têm uma dependência muito maior de transferências, né, do governo estadual. Aqui nós temos praticamente 50% do orçamento, que ele é um orçamento de livre... Ou ele é arrecadado diretamente pelo município, ou ele não é um orçamento vinculado, porque muitas vezes a grande dificuldade da execução do orçamento é que todo o dinheiro está carimbado, ele tem um carimbo específico, né? Aqui nós temos 48,96% do orçamento de livre movimentação. É isso que... Nós produzimos o dinheiro. Exato, exatamente. Ok. Podemos passar, né? Bom, aí nós temos aqui um outro tipo de demonstrativo que é por tipo de ações. Então, esse aqui também é padronizado, governo federal, estadual, municipal. Os tipos de gasto, eles são operações especiais, atividades públicas, investimentos e reserva de contingência. Então, operações especiais são pagamentos que o município vai fazer, que infelizmente ele não tem nenhum retorno para a população no momento em que se paga. Na verdade, sim, eu estou pagando precatório. O que eu estou recebendo? O que o município tem de retorno desse pagamento? O que a sociedade tem? Nenhuma. Estou pagando dívida pública lá, 7 milhões que nós temos de dívida pública. Qual que é o retorno que a sociedade tem desse pagamento? Nenhum. Então, a gente chama aqui de operações especiais no orçamento, aquele pagamento que eu vou fazer, mas eu não vou receber no momento que eu estou pagando, eu não estou recebendo nada, nenhum serviço, nenhum bem em troco disso. Eu simplesmente pago conta de situações anteriores. Tem uma contribuição do PASEP, que se faz de 1,5% da receita, que eu tenho que mandar isso embora, que o município não tem retorno. Então, veja só, também é um valor razoável, de 20.870.000. Aí nós temos atividades públicas, 336.048, então isso, atividades públicas é para manter os serviços existentes, folhas, encargos, merenda, combustível, né, para dar continuidade naquele serviço que existe. Investimento, 41.099, né? E a reserva de contingência é um bloqueio, uma sobra financeira. Na verdade, a reserva de contingência é um orçamento que eu não posso gastar, que está vinculado ao Instituto de Previdência. Okay? Os investimentos eles estão distribuídos assim, por todo o orçamento. Então, está a construção de escolas, reformas de escola, construção de UBS. Então, o investimento, principalmente ali, ele é a construção, reforma, ampliação, equipamentos que estão distribuídos em todas as áreas do governo. Nós temos, vamos avançar mais um slide. Dos investimentos que estão previstos, quais valores que são do governo federal, governo estadual e municipal? Nós não temos um slide com essa informação detalhada por fonte de recurso. Mas nós pegamos ali, em termos de investimentos, quais são as principais ações de investimentos que nós temos ali? Recapeamento, pavimentação asfáltica e tapa-buraco, 4.600.000. Implantação, avenida no traçado da linha férrea, 4 milhões. Construção de estação de tratamento de água, 3 milhões. Construção e reforma de equipamento do ensino fundamental, 2.650.000. Iluminação pública, 2 milhões. Aquisição de equipamentos imóveis, 1.756.000. Recuperação da região dos lagos, 1,5 milhão. No Fundeb, 1.365.000. Obras de serviço de água e esgoto. Então, essas são algumas as principais ações de investimento que nós temos. Então, você veja que tem ações de todas as áreas de governo. Né? Milton, você sabe dizer onde é que estão os principais investimentos com recurso fonte 5, daqueles 4 milhões que foram deixados lá na Receita? Na verdade, eles estão todos distribuídos. Né? Milton, desculpa, Adilson. Só com relação aos investimentos. Está prevendo um investimento de 38 milhões, ok? Havia uma previsão em 2014 de 47. Então, há uma redução de investimento para 2015. Volta, por favor, um slide. É isso? Não, investimento 41.099.000. Aí o investimento do SAI também, né? Do investimento geral, do orçamento como um todo, né? Não, aqui está de 38.
É isso? Então, provavelmente... Olha, investimento 38.646, eu não sei, posso estar olhando. Então, provavelmente deve ser somente da Prefeitura. Da Prefeitura, 38. Tá, então, em 2014 a previsão é de 47. Investiu quanto? Tá. Então nós vamos investir menos em 2015. Há uma previsão de investimento menor, é isso? Na verdade... Não, então, mas há essa previsão reduzida. Em termos... Não é isso? Então reduziu a previsão de investimento. É que, na verdade, sim, a gente comentou, houve, na verdade, uma mudança na técnica orçamentária. No orçamento de 2014, você estimava os convênios fonte 5 ali, André, estimavam os valores, tanto é que ficou 18 milhões de receita de capital estimado para 2014. Para o 2015, a gente verificou aí somente 4 milhões, porque preferiu-se deixar, no momento que chega o dinheiro, manda o crédito para cá pela incerteza ou não do recebimento do convênio. Então, em termos de previsão orçamentária, 2015 ficou melhor. Ficou menor por conta dessa... Se preferiu fazer uma previsão mais realista e, caso venha dinheiro maior, passa para o projeto de lei. E aqui dentro, aonde nós podemos encontrar o valor desses 38 que já está previsto, da onde que é a fonte de receita? É só do município, do Estado, da União? Dos 38 milhões, nós temos que... A pergunta é muito clara e direta. Só para nós sabermos quanto que realmente o município está investindo. É isso. Sim. 38 milhões de investimento, ótimo, é um bom investimento, é quase 10% do orçamento. Mas 37 é do governo federal e estadual, então o município investiu 1. Entendeu? Então, para 2000, a gente verificou lá no segundo slide que a previsão do orçamento para 2015, de recebimento de transferências de capital, que seria para fazer investimento, que não é desses 38 milhões, 4 milhões e 700 é o que se espera que venha de outras esferas de governo, que é o que está previsto aqui no orçamento, foi o primeiro slide lá de receita que a gente viu. 4 milhões e 700 como transferência de capital. Então, do valor que está estimado aí, 4 milhões e 700... Então, 34 milhões é do município, receita do município. Isso. Então, é isso que nós queremos saber, quanto que é. Mas é a diferença do que está previsto, que você está dizendo só prefeitura agora. Se a gente for verificar do município, se a gente for falar de município, seria 41.099, que é o que está previsto para o orçamento do município, menos daquilo que se estima que venha do governo federal e estadual, que é 4 milhões e 700. Essa é a margem que está de investimento. Aí o Milton está falando dos 34, já tem outros recursos, não é isso, Milton? Ou não? Então, é isso que nós queremos saber. Da onde que vem o dinheiro? Então, não está aqui. É isso. Mais uma coisa... Só para ficar, Milton, assim, eu acho que só para não ficar de forma muito sintetizada. Entendi. Entendeu? Nós temos uma previsão de 38 milhões. Uhum. Desses 38 milhões, o Adilson está dizendo que 4 milhões já há uma previsão que pode ser que venha de recursos do governo federal ou da União, ou do governo estadual. Uhum. Perfeito. Então nós temos um saldo de aproximadamente 34 milhões. Esses 34 milhões engloba várias fontes de recurso. É essas fontes que nós queremos saber, porque dos 34 tem fundos, tem dinheiro de convênio A, de convênio B. Para que nós gostaríamos, pelo menos esse é o meu interesse, eu acho que talvez de todos, ou de muitos, ou de alguns, é para que nós possamos saber realmente quanto que o município está investindo da receita própria, que hoje a previsão é de quase 200 milhões de receita própria. Pelo menos é o que está aqui. Se 48% de 408 dá quase 200 milhões. Desses 200 milhões, que nós, os barretenses, vão produzir e vai entregar para o executivo, quanto que está sendo investido? Não adianta nós falarmos, olha, vai investir 34 milhões. Se dos 34, 33 já é de convênio, então se investiu quase nada. Do dinheiro do barretense, é isso. Pela acho que é isso que teria que ser bem esclarecido, se for o caso, encaminhado para a Câmara, antes de nós levarmos em votação, inclusive. Leandro, se você voltar aos slides anteriores, ficou muito claro para mim, quando apresentou no telão a transferência de capital, que era 18 milhões de emendas parlamentares, estava bem distribuído. E para 2015, nas transferências de capitais, 4 milhões e 700 mil. Então, com certeza, se preveu que vai cair as emendas, o repasse das emendas parlamentares irá
ser menor, foi previsto uma previsão menor do que se arrecadou com as emendas de 2014. Era 18 milhões e só preveu 4 milhões e 700 para 2015. Exatamente, foi isso que eu disse. Essa mudança de técnica, porque antes você estimava um valor de convênio que eventualmente Agora, viria. não é por isso que não vai se deixar de se investir esse orçamento municipal, não é por isso que não vão ser investidos no município, não é porque vai se... Eu espero, tanto é que né? no E ele preveu orçamento esse investimento, é a pergunta que eu faço. Embora 2015 vai se arrecadar emendas parlamentares por volta de 4 milhões e 700, que está previsto, e ao contrário que 2014, por volta de 18 milhões foi arrecadado com emendas, ele previu que vai se aplicar em 2015 quanto do orçamento municipal que ele arrecadou? Só Dos para esclarecer, 38%. viu, Carlos? Até com relação à emenda parlamentar. As emendas vão ser apresentadas para o orçamento de 2015 agora em novembro no Congresso. Então, essas emendas, se ele está prevendo já isso, há uma segunda pergunta. Essa previsão é com relação a convênios de emendas do Congresso de 2013, que foram apresentadas, que foram aprovadas em 2014 e que ainda não foram liberadas e vão ser liberadas em 2015? Ou é apenas um pedido que ele fez, é uma expectativa daquilo que vai ser ainda colocado em votação pelo Congresso em 2014? Porque as emendas nem foram apreciadas ainda pelo Congresso. É novembro. Isso aqui é em cima de emendas que já foram assinadas, que não foram liberadas. Por isso tem essa estimativa. Perfeito. Então de já houve liberação. convênio desde 2000. Isso. Ok, então esse aí é um dinheiro carimbado. Isso. Esse é convênio. Exatamente. É isso? Exatamente. Perfeito. Agora, então, Leandro, tirando os 4 milhões e 700, os 41 milhões 099 que está lá, nós teríamos que levantar. Então, esses investimentos, eles estão onde? Eles estão em pavimentação, em recap, em construção de escola. Eles estão pulverizados ao longo do orçamento. Nós não temos não é nem isso. Aqui, nós teríamos que levantar isso. Mas... Não, isso nós não queremos. Eu queria saber a fonte. Só isso. Aonde ele vai pôr o dinheiro, depois nós vamos verificar no dia a dia. E aí é muito discricionário dele. Agora, o mínimo que ele tem que nos informar, e eu acredito, é de onde está vindo o dinheiro. Aonde ele vai colocar, depois nós podemos cobrar. Mas hoje, aprovar da forma que está o projeto, sem nós sabermos nem sequer de onde está vindo o dinheiro, se realmente é fonte do município, do Estado, acho que é só isso que deveria ser mais esclarecido. O né? orçamento, não é isso, uma leitura do orçamento nos diz o seguinte: se não é dos 4 milhões e 700 que ele está estimando aqui, é do recurso próprio, é daqueles 199 milhões que nós vimos lá como recurso do Tesouro, porque não tem outra fonte, né? Não, o meu time falou que tem. Não, é que seria a fonte do Fundeb, mas da educação. Isso. Então, isso seria importante para que nós tivéssemos esse esclarecimento. Porque o que pode ocorrer é uma cobrança no seguinte sentido: olha, quanto que o município está investindo em dinheiro nosso? Não sei. Hoje acho que ninguém sabe. Nem o Milton está sabendo, com todo respeito, Milton, tecnicamente explicado nesse momento aqui. Não que ele não tenha conhecimento, mas nesse momento. Sim. Entendeu? Então, essa dificuldade técnica que vocês, especialistas, têm, você imagine nós, como agentes políticos, prestando esclarecimento para a população. Então, acho que é isso que deveria ficar mais claro e deveria ser encaminhado para a Câmara antes que nós levássemos em votação. E é muito pertinente a colocação do Leandro, porque quando você fez o levantamento aí dos investimentos, o único, pelo menos, que o prefeito relatou como fonte própria até agora é o de 4 milhões, até se puder voltar o slide dos investimentos. Avança, por favor. Capitais, né? Tá claro isso, né? Os principais projetos, o único que o prefeito até agora se manifestou e falou que era com recurso próprio é a implantação de uma avenida no antigo traçado da linha férrea. Foi o único que ele falou que é com recurso próprio, pelo menos que ele manifestou publicamente. Então, é interessante, sim, que venha para nós o que realmente é investimento próprio, o que está vindo de dinheiro federal e estadual. Tem como retroagir os slides, né, até chegar na transferência de capital que foi apresentado, 18 milhões em comparação a 2015, 4 milhões e 700? As transferências. É o segundo slide lá que nós temos, que é os slides de transferência receita. de capital. Vou ter que ir voltando. Olha lá, peraí. Não, pode voltar. Volta mais um. Aí. Lá, Leandro. Lá. A transferência de capital está bem claro, 18 milhões e vai haver uma diminuição, que eu acho que não vai diminuir. Eu acredito que se vai colocar emendas agora a partir de novembro, isso aí é estimativa. Porque você está com o balancete de receita de agosto aí, não tá? Setembro. Quanto que tem de receita de capital? Daqueles 18 milhões que estava estimado lá para 2014, quanto foi arrecadado até agora?
Receita de capital. Receita de capital. Transferência de capital, para ser mais específico. Você tem ali ou não? Então, veja só, dos 18 milhões que foram previstos lá para 2014, recebemos até agora, o município, né, eu digo, recebemos em nome do município, o município recebeu 5 milhões e 900 apenas, dos 18 milhões que estavam previstos. Então, né, não adianta também fazer uma previsão alta e isso não acontecer. Né? Então ficou muito claro que os 38 milhões ele vai investir dos 199 mil que ele vai arrecadar. Não ficou, Carlão. Ele não sabe, esse é o problema. Ninguém sabe de onde que é o dinheiro. Não, veja só, ele tem que sair daqueles recursos, porque Não ele tem vai mas sair aonde do que é o recurso? ele vai, porque aqueles recursos são recursos próprios, porque despesa de capital, o que não for dos 4.700, ele tem que ser do Tesouro, né? Ele vai sair de uma outra receita dessa tudo que... isso. Então, mas pode vir, como o próprio Milton comentou, a Paula, pode vir do Fundeb. Pode vir de outros fundos que não é recurso do município. É isso que teria que estar discriminado. Então, com receita tributária mesmo, uma receita arrecadada diretamente pelo município. Não, os investimentos serão realizados com base em quais fontes? Isso, é decorrente de convênio, Nós já sabemos agora que pode ser que dos 38, 4 seja de emenda. Sim. Perfeito. Então os outros 34, de onde que é? A fonte. É de arrecadação? É arrecadação própria, não é? A única área que eu imagino que possa ter também, isso é a informação tem que planilhar, não dá para afirmar agora. Leandro. Mas seria o recurso do convênio. Fora do convênio, o que tiver na saúde, o que tiver na educação, vai ser com recurso de FPM, que vai ser com recurso próprio. Mas vamos planilhar essa informação. Leandro, mas na verdade eu acho que a gente só consegue saber isso exatamente depois da execução do orçamento. Se a gente pegar o que foi efetuado... Não, porque na verdade você pode ter alguma verba, por exemplo, eu vi ali asfalto, e de repente consegue-se emendas para asfalto e vem verba e usa de emenda. Já não vem então, mais. Pode vir. Mas aí vai abrir o crédito, como ele mesmo disse. No ano passado, em 2014, previa 18, para que não acontecesse isso, já está prevendo só 4. Tá, mas existem um monte de verbas que não foram usadas ainda. Existe um monte, se a gente for pegar... Mas por isso se a gente pegar no portal da transparência e ver o tanto de verba que ainda já foi liberado, que não foi executada no município, é uma coisa absurda. Por isso, então vamos supor, dos 38, 4 emenda, certo? Sobrou 34. Dos 34, 15 é de saldo que ainda não foi executado, de convênios que vêm desde a gestão passada. Você pega Fundo do Vale, você pega Rio das Pedras, já está quase 20 milhões. Bom, então vamos tirar mais um exemplo, mais 15. Então nós temos agora quanto? Temos 19. Dos 19, da onde que vem o dinheiro? Não, eu entendi eu entendi o teu raciocínio, mas o que eu estou só questionando é que, por exemplo, se pressupõe que vai acabar fundo de vale, mas pode não acabar. Então a gente vai estar fazendo um exercício de previsão que a gente só vai saber efetivamente o que aconteceu no final do ano que vem. Mas, perfeito. Não, isso aí tudo bem. Aí nós vamos estar cobrando, olha, não usou o dinheiro, não investiu, estava previsto. E ele vai poder dar a explicação. Mas até que isso aconteça, ele tem que nos explicar de onde está vindo o dinheiro, ou o que ele está prevendo. É a fonte. Olha, eu estou prevendo desse X valor que está hoje no orçamento, Y já está vinculado na conta. Eu não vou fazer esforço nenhum de ir atrás de convênio, eu não vou esperar a receita cair, pagar IPTU, ISS, nada de taxa, nada de tributo, entendeu? Então, acho que é isso que tem que ser esclarecido para nós. Mas até perguntar para o Adilson, essas obras, elas estão com dotações próprias ou vão vir com créditos suplementares? Os 38 milhões já estão com dotação própria, já. Mas, por exemplo, entra novamente a captação de água do Rio das Pedras no orçamento agora? Então, neste caso, nós vamos também aumentar vai vir a receita e a gente vai colocar o crédito da despesa, que não está o crédito da despesa. Então, esses 38 milhões, que em tese nós estamos falando que é o valor de recurso próprio, se chegar a 10 milhões de um convênio que não for referente a esses 4 milhões e 700, vai vir um projeto de lá para cá, abrindo... Não, esses 38 já está o Rio das Pedras. Espera um pouquinho. Se tem 4 milhões, não tem como estar só o Rio das Pedras, que é 12. Então, aí que tá. Os 34 já está o Rio das Pedras, está o Fundo do Vale. E por isso que tem que estar, então, então quem não entendeu fui eu.
Você falou que tem só 4 milhões de Não, coisa. para vir. Para vir. Ele prevê pra que pra viria, vir. que vai vir isso, que virá. Ele está prevendo isso. 4 milhões. 34, ele está falando que vai investir. Desses 34 que ele está muito alto. Desses 34 que ele está prevendo de investimento, ok? Dos 34 que ele está prevendo de investimento, provavelmente já esteja Fundo do Vale, o Rio das Pedras. Por isso que eu estou perguntando e fazendo esse questionamento. Da onde que está vindo esse dinheiro? Qual que é a fonte? E aí ele vai explicar. Se ele detalhar, nós vamos chegar nessa conclusão. Nós vamos saber, olha, peraí, dos 38, na verdade ele vai investir só 37 já está parado. De convênios do passado, ou de convênios atuais, de obras não executadas, de saldo remanescente. Entendeu? Aí nós vamos ter conhecimento verdadeiro de quanto realmente o município quer investir em 2015. Do jeito que está, não. Muito simples. Vai chegar lá fora e falar, vai investir 38 milhões. Beleza. O ano que vem, em 2016, vai investir 30. Mas, na verdade, não investiu 68. Continua os mesmos 38 sendo investido aos poucos, de forma graduada. Que verbas já estavam previstas. Veja só, esses 38 milhões que nós estamos dizendo aí, eu vou arrecadar e vou investir. Ele está investir só. Ele está prevendo que vai investir, os 38. Sim, mas daquilo que for arrecadado em 2015 dentro do município. Eu não tenho uma outra fonte de custeio, por exemplo, não tem nada de fundo de vale. Cadê o dinheiro do fundo do vale? Está num convênio parado. Isso está preso, isso está no orçamento de 2014. No final de 2014, eventualmente, porque o orçamento morre, se sobrar um dinheiro em conta do fundo de vale e tiver um superávit, aí eu vou abrir um novo crédito orçamentário. Dentro desses 38 milhões que nós estamos dizendo ali, não tem recurso de fundo de vale. Sim, então é como crédito adicional que depois vai abrir. Se houver um superávit, sim. Se não usar o dinheiro. Se não usar o dinheiro. Perfeito. Então aí ficou pior. Então agora nós queremos saber realmente onde que são os 38, que vai ter muito dinheiro. Sim. Mas Espera um pouquinho, só entender uma coisa. Por exemplo, vamos pegar o fundo de vale. O recurso remanescente do fundo de vale, que está retido junto à Caixa Econômica Federal, ele está entrando como receita no orçamento? Não. Está entrando como investimento? Não. Então, o que não está repassado, o que não entrou, aquilo que está lá bloqueado na Caixa, não é nossa contabilidade. Ele não refletiu em nenhum lugar da nossa contabilidade ainda. Não está nessa planilha nem de 2015, nem de 2014. O que eu disse é o seguinte, eventualmente um repasse que houve em 2014, se não teve medição, não foi liberado, porque a gente fecha o ano por fonte de recurso. Então, se lá na fonte 5 sobrar 10 milhões desse fundo de vale, e não tiver nenhum restos a pagar para ele for um dinheiro que não tem, ele é vinculado, mas ele não tem comprometimento no final do exercício, então nós vamos abrir um superávit, nós vamos abrir um novo crédito no passaria orçamento. Passaria para 48 milhões. Exatamente. Então, esses 38 milhões que estão aí, eles vão ser pagos com receitas do município. São obras novas. Obras novas. Então, ele tem que mostrar de onde vai vir o dinheiro. Volta lá o investimento, aquele slide do investimento. Tem como voltar? Está lá na frente, né? Não, passou não. Volta um pouco, mais um, é isso. Não, tem que voltar mais um. Investimentos, está aí, 41.099. Não, eu quero os investimentos discriminados que você citou como exemplo. É o seguinte. Sim, algumas, não são todos ali, né? Avança um, então. Avança um slide, por favor. A construção da estação de tratamento de água e infraestrutura não é a que está prevista, que veio dinheiro federal? A captação, qual que é essa? Até porque, complementando até a pergunta da Paula, porque aquela captação é de 11 milhões. Ali está prevendo 3 milhões, não pode ser a mesma. Não é a mesma. É uma nova captação que está sendo prevista? É um investimento lá do SAI, com recurso próprio do SAI. Dentro dos 38 lá, é o orçamento geral. Então, essa ação e construção, tratamento de água, infraestrutura, é SAI, Gaspar, é SAI. Para pagar com orçamento gerado lá pelo SAI, com recurso lá. Pelo menos é o que está dizendo o orçamento. Eu não conheço, não estou respondendo em termos de projetos, tá? Mas em termos de peça orçamentária, é isso que está dizendo. Eu acho assim, até onde ele vai pôr o dinheiro,
é muito exemplificativo. E discricionário dele depois de colocar onde ele achar que é mais salutar naquele momento, primordial. Mas eu volto a frisar, eu acho que deveria ser encaminhado para casa a fonte desses recursos que vão ser previstos os investimentos. Isso pode ser perfeitamente planilhável, isso. Claro que é de 199. Sim, isso. É que sendo 199 milhões, ele sai... Agora o que a gente quer realmente é discriminar de onde vem esse recurso. Sim, nós podemos planilhar. Porque não tem outro lugar. Nós vamos planilhar esses porque valores. Porque não tem outro lugar não tem. para pegar esses 38 milhões. Não tem outro. Tem outra fonte. Podemos... Tem? Então não vou aprovar esse orçamento. Vou votar contra. Pronto. É mais fácil. Vou votar contra aqui, não tem problema. Bom, ok, a gente vai planilhar então esses valores de investimentos. Né? Podemos voltar lá para onde nós voltamos um pouco mais. Então, esses aqui são os projetos, os investimentos. Uma relação, nós pegamos aqui, não pegamos todos, esses aqui não são exemplificativos também. Nós pegamos que os 10 maiores investimentos e trouxemos para cá. Poderíamos trazer os 41 milhões, se nós relacionássemos todos os investimentos, estariam todas as ações aqui. É que nós pegamos aí os 10, 12 maiores investimentos. Né? No próximo slide, nós temos as principais atividades. Atividades são destinações de recursos dentro do orçamento. Então, nós temos que o Fundo de Manutenção da Educação Básica, 60%, que é o Fundeb, 60%, 36 milhões e 500. Manutenção da média e alta complexidade, é um grupo lá, um grupo da saúde, 30 milhões e 180. Departamento de Previdência Social do Instituto, 25 milhões e 310. Fundo Municipal do Idoso, 22 milhões. Praticamente esse orçamento ele entra e sai do orçamento municipal, né, das contribuições. Sim, para o município, né? Isso. E nós temos aqui ensino fundamental com 17 milhões e 700, atenção básica 16 milhões e 390, Secretaria de Finanças 15 milhões, Secretaria de Administração 15 milhões, Serviço de Limpeza Pública 12 milhões e 600 e manutenção do serviço de água 9 milhões e 414. Então isso aqui são as principais ações, né, de onde serão destinados os recursos. Okay? Lembra daqueles 20 milhões que eu disse que eram operações especiais que nós pagávamos e não tinha nenhum retorno, né, em função do tipo de pagamento? Então, para 2015, está previsto no orçamento o pagamento de amortização da dívida de 7 milhões e 351, juros da dívida 1 milhão e 601, amortização de precatório 4 milhões, manutenção de contribuição do PASEP 2 milhões e 388 e aportes financeiros 5 milhões e 530. E aqui a questão dos vínculos do orçamento com a educação. Então, nós temos quais são as receitas que são vinculadas com a educação. Dos 400 milhões, lá 406, dos 408 milhões do nosso orçamento, nós temos aqui que 203 milhões 466 é a base de cálculo para a aplicação dos 25%, onde os 25% dariam uma vinculação no orçamento de 50 milhões 866. E os 25% nós fechamos da seguinte forma: foram destinados 19 milhões 259 para o ensino fundamental, 8 milhões 363 para o ensino infantil e 114 para os jovens e adultos, que dá uma aplicação de 27 milhões 736. Ocorre que aqueles 20% que nós contribuímos para o Fundeb, lá federal, ele conta para a nossa aplicação. Então, nós vamos contribuir com 26 milhões para o Fundeb, somado isso aos 27 que nós vamos aplicar com recursos financeiros diretamente, daria uma aplicação de 53 milhões 736, correspondente a 26,41. Então, para o mínimo de 25%, né, deixou-se no orçamento 26,41, 1,41 acima do que pede lá a Constituição.
ok? Então, dentro desses 27 milhões, tem investimentos. Parte daqueles 38 milhões que nós falamos agora há pouco, agora nessa tabelação, nessa modulagem não dá para ver, mas aqui dentro tem investimentos, né? Vamos lá. No Fundeb, a expectativa é uma arrecadação de 47 milhões para o exercício de 2015, onde eu tenho que destinar no mínimo 60% para o magistério, 28 milhões e 200, né? E tenho que fazer uma aplicação mínima de 44.650, que é 95% daquilo que arrecadou. Para o magistério, onde pede 60, deixou-se 77,66 e 10 milhões e 500 para as outras despesas. Então, o orçamento ele foi feito de forma que nós vamos gastar 100% daquilo que for arrecadado com o Fundeb. Okay? Eu gostaria de fazer uma pergunta da projeção do que o município coloca e o que ele vai receber do Fundeb. Poderia dizer que ele vai colocar 26 e vai receber 53? Não, desculpa. A pergunta que eu gostaria de fazer é, no ano passado o município pôs 22 milhões, no Fundeb recebeu 44. Esse ano seria correto dizer que vai colocar 26, vai receber 52 ou não? A previsão está de 47 milhões para arrecadação para o exercício. É isso que nós temos baseado no... Então, nesse 47 é o que ele vai receber. Sim. Mas o que ele vai pôr? 26 milhões. 26. 26. Então ele vai pôr 26 e vai receber 47. Exatamente. Volta só um slide para a gente entender isso que nós estamos dizendo. Está vendo? Essa contribuição, que a caneta aqui acabou. Contribuição para o Fundeb, 26 milhões. O que é esse 26 milhões? É 20% que o município paga de algumas receitas que ele recebe. A hora que cai na conta, já bloqueia 20% e devolve para o governo federal para compor o fundo nacional, o Fundeb nacional. E de acordo com, pode avançar, de acordo com o número de alunos na rede municipal de educação básica, né, a gente recebe por valor, então nós vamos receber, a estimativa é de enviar 26 e receber 47 de volta. Então é um negócio... Fundeb é um negócio lucrativo, né, para o município. É por aluno. Da mesma forma que nas receitas, nós temos uma base de cálculo de 203.466, temos uma aplicação mínima de 15%, onde foi investido no orçamento, né, designado no orçamento, 18.624 para atenção básica, 12.027 para assistência hospitalar e ambulatorial e 2.340 para vigilância, de forma que nós teremos um investimento de recurso próprio, né, de 32.991, correspondendo a 16,21%, para uma aplicação mínima de 15, nós estamos deixando alocado no orçamento 16,21. Ok? E, por fim, a despesa com pessoal, né? Nós temos uma receita corrente líquida prevista para 2015 de 364.149.000. Isso permitia que nós tivéssemos uma despesa máxima com pessoal de 196.640.000, um limite prudencial de 186.808.000. E pelos cálculos que foram feitos no orçamento, nós deixamos como despesa com o pessoal 166.621.000. Então, um limite máximo de 54% para a folha de pagamentos e encargos ficou no orçamento. Estima-se, né, pelo orçamento, que nós vamos chegar no final de 2015 com uma aplicação em despesas com o pessoal de 45,76%. Já está contabilizado esses cargos que o Guilherme teve que exonerar? Ele não exonerou ainda, né? Não, provavelmente, para ser bem sincero, na hora de fazer o orçamento, pode provavelmente diminuir, né? Esse cálculo vai abaixar. Se houver redução de despesa, haverá redução na Isso aí foi feito já com o valor previsto, já com os funcionários comissionados. Exatamente, né? Antes da liminar. Como estão, exatamente. Provavelmente agora com esses cargos sendo exonerados, né, professor Adilson, esses números podem até cair.
É. Meu Deus, fala isso não, professor. Bem, em termos, pessoal, do que estava, só para dar uma concluída, do que estava previsto no PPA e na LDO que estava aqui, nós mandamos a lei orçamentária e alguma compatibilização. Então, só para deixar claro isso. Quando a gente viu a lei orçamentária, não foi alterado o valor que estava previsto nas diretrizes orçamentárias. Assim, pelo que nós olhamos, que nós percebemos da peça orçamentária, que o Poder Executivo ele só remanejou valores entre ações. Então, ele, mediante, assim, qual a diferença da LDO para a lei orçamentária que o Poder Executivo enviou? Ele só remanejou orçamento de uma dotação para outra, não acrescentou valor, né? E a única diferença que teve nessa por que nós tivemos que compatibilizar, então, o PPA, a LDO com a LOA? Porque o Executivo readequou os valores dentro da estrutura, não aumentou, e foi verificado lá que o valor que estava na LDO para o SAI estava um valor muito baixo, que eles estão prevendo já um superávit financeiro para 2014. Então, o valor que estava na LDO do SAI, ele aumentou em 2 milhões, é isso? Então, foi essa alteração de valores. Se a gente pegar a LDO de 2015 para a lei orçamentária de 2015, houve um aumento, então, de 2 milhões em termos nominais, que esses 2 milhões estão no SAI, porque eles pediram, né, para aumentar na LDO, alterar, porque eles estão com uma estimativa de excesso lá de arrecadação. Pelo menos essa era uma visão do SAI no momento em que se elaborou a peça orçamentária. Agora, com essa crise da água, essa questão toda, eu não sei ainda, né, como é que está isso. Mas no momento em que se elaborou a proposta orçamentária, via-se ali o superávit é do SAI. Do SAI. Do SAI. Não, deve aumentar, porque a água teve um aumento agora de mais 5%, totalizou esse ano, acho que 37% de aumento na água de Barretos. Não passou por essa casa, né? Foi decreto dele. Então, eu acredito que vai ter um superávit muito maior, acho que é por volta de 36% de aumento na água e no esgoto de Barretos esse ano. Então, esses números aí devem aumentar, viu? Porque foi antes do dia 17 essa planilha, né? Foi. Então, dia 17 agora, mais 5% de aumento da água para Barreto. Então, esse número deve aumentar ainda mais um pouquinho, superávit para o SAI. Vai sobrar dinheiro. Daqui a pouco, a prefeitura vai viver só com o superávit do SAI, né? Esses valores do orçamento eles foram montados no mês de agosto e setembro agora de 2014. Viu, Adilson? Na planilha lá da saúde, prevê lá a abertura da UPA ou não? Então, nós precisamos ver se existe uma ação específica. Porque a UPA ela já está pronta, né? O funcionamento dela, o senhor disse. Isso, né? Isso. O funcionamento dela vai entrar numa atividade já existente de manutenção do Fundo Municipal de Saúde. Ela não tem uma ação destacada para ela. Ela é global, exatamente. Porque a estrutura orçamentária, mais programas, menos programas, mais ações, isso é deliberação do Poder Executivo. É ele que gera, é discricionário dele. Se ele quiser diminuir o número de ações, criar uma única peça de investimento, não existe uma obrigatoriedade que tem que abrir, detalhar, cada UPA está discriminada no orçamento. Não existe essa obrigatoriedade, né? A estrutura orçamentária tem algumas classificações que são obrigatórias, você tem que ter uma separação lá, o que é educação, saúde, Fundeb, mas não existe uma normatização acerca disso, né? Bom, era isso que nós tínhamos que apresentar. Eu e o meu time ficamos à disposição para maiores esclarecimentos que forem necessários. Eu só queria fazer uma ressalva em relação ao que o Leandro questionou e nós gostaríamos muito que viesse bem claro para nós, até para aprovar o projeto, em relação à receita, porque, na verdade, se fala muito na baixa arrecadação, na queda de arrecadação,
E é interessante a gente saber se o dinheiro que entra, o que sai, da forma que está sendo empregado, de uma forma discriminatória. E eu acho que isso foi deixado bem claro hoje nessa audiência, porque nós entendemos, não muito em relação à discriminação, mas entendemos com relação à emenda parlamentar, aquilo que se entra, aquilo que se sai, aquilo que se investe, e é o que a população nos cobra em relação ao investimento, tem que ser feito na cidade. Então, se realmente tem esse valor que é apresentado hoje aqui, nós gostaríamos de poder estar até cobrando o prefeito para que esses investimentos sejam feitos de uma forma positiva. Mais alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Questionamento? Requerimento? Bom, não havendo mais o que ser deliberado, quero agradecer a presença de todos, os munícipes que estão aqui, participando dessa audiência, acompanhando pela TV Câmara, essa audiência que foi amplamente divulgada nos meios de comunicação. Agradecer ao Miltinho, Gaspar, ao Adilson, nosso técnico, consultor técnico aqui do Legislativo, aos vereadores presentes, e declarar encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e tenham uma ótima semana. Tá aí, você acompanhou a audiência pública para discutir os projetos de lei número 138, 139 e 140 de 2014, de autoria do prefeito, que são referentes a alterações no PPA, na LDO e também no orçamento do município para 2015. Agora, uma última informação importante. Já está disponível no site da Câmara o link do concurso público aqui da Câmara Municipal com a classificação final retificada. Eu vou pedir para o nosso amigo Sérgio mostrar aqui para você. O Sérgio vai clicar aqui, você acessa o site da Câmara, www.câmarabarretos.sp.gov.br, e aqui tem um link que você acessa o concurso público da Câmara com a classificação final retificada. Tá certo? O concurso público da Câmara Municipal, número 1 de 2014, com a disponibilização de 7 vagas para 7 cargos diferentes. Acesse www.câmarabarretos.sp.gov.br. Mais uma vez, vamos lá mais uma vez no link, no site da Câmara, para mostrar para você que chegou agora o resultado final, a classificação final do concurso público número 1 de 2014, com a classificação final retificada. No site da Câmara tem o link www.câmarabarretos.sp.gov.br.
Tá aqui a Márcia, vai mostrar para você mais uma vez. É isso aí. No link classificação, você vai no item de baixo, que tem a classificação final retificada, isso com o link no site da Câmara. Na sequência, você fica com a transmissão vinda direto de Brasília. Nós voltaremos na próxima segunda, dia 3 de novembro, às 8 da noite, com mais uma transmissão de uma sessão ordinária. Tenham todos uma excelente semana, uma boa noite e até lá!